Pois bem, cara, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nutris, o meu, o seu, o nosso canal de comentário, opinião e informação, a tecnologia e entretenimento. E olha só, cara, diante de tantos vídeos e comentários, opiniões já feitas aqui no Nutris, foi meio que desenrolando um pouco mais o papo e assuntos relacionados à tecnologia em geral. E olha só, bem como já comentado brevemente em outros assuntos, a gente meio que tá em um mar. Imagina um mar cheio de malwares, vírus, tecnologias, serviços e soluções para todos os lados. Seja ele de anti-malware, antivírus, e seja ele lá o que for. Por exemplo, Facebook da vida, um WhatsApp da vida. Mas aí, onde que eu quero chegar, cara? Onde que eu quero chegar é o seguinte: neste mar onde nós nos encontramos, tem a questão de privacidade. Tem a questão de privacidade e segurança. Na onde a gente consegue se encontrar. Seja você navegando, utilizando o navegador, ou utilizando um serviço, um aplicativo, um programa, ou até mesmo jogando um jogo, porque até mesmo jogos profissionais de AAA, jogos grandes, digamos assim, de grandes estúdios, até mesmo eles perguntam se você aceita ou não os termos e a política de privacidade do jogo, para você poder jogar ele com a melhor experiência possível. E não isso se restringe a somente jogos, como se tem anteriormente aplicativos e afins. Mas ok, beleza. Tendo isso em mente, muitas das coisas em que a gente se encontra com essas questões pela internet não são diversas vezes explicadas. Não vão de certa maneira direto ao ponto. Por exemplo, muitas questões que a gente vê pela internet geralmente, eu por exemplo já vi muitas pessoas reclamando de coleta de dados e algumas outras coisas relacionadas ao Facebook. Uma pessoa ali, um usuário normal que utiliza o Facebook de uma hora para outra, acessa ali um vídeo, um conteúdo de algum canal, alguma coisa desse tipo, em que fala: olha só, rapaziada, o Facebook está coletando todos os seus dados, ele está te espionando, te rastreando, tal. Cara, basicamente todo serviço que você possa utilizar tem uma certa coleta de dados. Mas tranquilo, a gente ainda vai chegar lá. Continuando nessa questão do Facebook, por exemplo, muitos usuários, beleza, vai ver um conteúdo, uma matéria ou um vídeo de alguém falando que uma opção dentro do Facebook, no seu perfil do Facebook, coleta todos os seus dados ou algumas coisas das suas atividades. Aí entra um ponto, cara. Aí entra um ponto bem interessante, que é o seguinte: só para dar uma explicada qual que é o intuito deste quadro aqui em específico. Muitas dessas coisas que pessoas comentam em relação à internet em si são coisas geralmente comentadas nos próprios termos e serviços da política de privacidade do aplicativo, site ou jogo em que você está acessando. Por exemplo, algumas opções que existem tanto no Facebook, Google e qualquer outro tipo de serviço coletam um tipo de dado em que você aceitou isso ao criar uma conta, um tipo de coleta que você aceita por ser uma coleta padrão feita por eles, que diversas vezes, se for uma coleta necessária, obrigatória, eles te dão até mesmo a opção de você desabilitar, de você desativar essa opção ali no seu perfil, para desabilitar, assim, em teoria, a coleta de dados. Por exemplo, o Google tem lá o coleta do seu registro, o seu histórico de atividades. Por exemplo, se você está utilizando o celular, um Android, e você tem uma conta Google conectada a ele, certamente, se você nunca mexeu ali na sua conta Google, ele rastreia os lugares onde você visita. Se, por exemplo, você está neste momento na sua casa utilizando o Google, se você nunca mexeu na sua conta, você vai lá para o mercado. Neste mercado, você se conecta a um Wi-Fi. Automaticamente, o Google conecta. Ele coloca um PIN neste local que você acabou de conectar. Ou seja, com este PIN, ele vai marcando todos os locais que você fica online desse ponto, a partir deste momento, ele te oferecer experiências, assim, de acordo com o que ele diz na política, termos e afins, e até mesmo anúncios. Então, por exemplo, com essa questão dele saber aonde você visita, locais onde você visita e por aí vai, anunciantes e outros tipos de recursos, ferramentas que o Google pode disponibilizar, ele vai criar uma coisa, um perfil
fio mais direto para você. Por exemplo, digamos que você foi ali no mercado que é perto da padaria do seu João. E o seu João, ele cria um anúncio na internet. E ele quer segmentar para pessoas da sua cidade. E beleza. Você, como usuário que estava ali perto da padaria do seu João, o Google pode recomendar para você como usuário também. Porque o seu João pediu para ele segmentar isso em anúncios. Ou, ao contrário disso, digamos que você quer comprar um pão hoje. O Google pode te oferecer a possibilidade de oferecer uma padaria mais próxima de você. Como que ele faz isso? Por que ele faz isso? Porque ele faz. Você deixa ele fazer. Porque ele tem essa possibilidade. Isso, cara, isso é um exemplo muito, mas muito básico, porque existem muitas outras coisas que são citados nos termos e afins e que muitos usuários ficam paranoicos ou eles deixam de utilizar uma plataforma para descobrir que existem essa coisa lá dentro, mas é uma coisa que já estava sendo citado para ele quando ele criou a conta, saca? Então é uma coisa que muitas pessoas ficam totalmente paranoicas. Vou dizer que elas estão erradas? Não, porque vai de pessoa a pessoa. Então qual que seria o intuito em si deste quadro que até então no momento não tem um nome específico, mas o título provavelmente já deve estar citado, que é o seguinte: trazer à tona assuntos relacionados a isso, como também soluções que possam estar diretamente conectadas a esse tipo de questão. Por exemplo, senhas, cara, as senhas são uma coisa que é uma coisa totalmente absurda até hoje. Muitas pessoas não conseguem criar uma senha forte. Muitas pessoas não conseguem salvar as suas senhas. Muitas pessoas perdem suas senhas. Muitas pessoas não sabem como criar uma senha. Não sabem como criar uma senha forte. Não sabem se coloca caractere. Não sabem se coloca símbolos. Não sabem se coloca letras, números e por aí vai. São questões que muitas das vezes muitos usuários pela internet não conseguem ter uma solução. Ou que elas vão ver um vídeo ou um conteúdo que elas veem na internet com um título totalmente sensacionalista, com uma coisa que não entrega totalmente o que o usuário pode querer, ou entrega em partes, e o usuário mesmo assim ele pode ficar contente com o que ele recebeu. Então qual que seria o intuito em si deste quadro aqui em questão, deste quadro aqui em específico? Trazer à tona assuntos relacionados como este que eu de citar, de senhas, que há uma possibilidade bem fácil e além de, claro, gerenciadores de senha para você ter uma senha forte, por exemplo. E isso é um assunto aí para um novo vídeo deste quadro em questão. Então, cara, é o seguinte, vamos lá, dá uma comentada e uma opinada breve hoje neste primeiro vídeo, neste primeiro conteúdo deste quadro, que é o seguinte: privacidade e segurança na internet. Como, claro, você saber o que você está fazendo, você saber como que você está navegando, você saber como que você está utilizando um serviço, uma aplicação, um jogo, por exemplo. Porque olha só, é o seguinte, aqui serão tratados assuntos que não são totalmente questões de anonimato. Porque olha só, anonimato é diferente de privacidade. Privacidade e anonimato são coisas totalmente diferentes. Porque olha só, por exemplo, digamos que você quer ter privacidade. Por exemplo, você querer utilizar o Facebook e você ter noção do que seus dados estão sendo feitos, ou por que seus dados estão sendo coletados. O Facebook coleta seus dados para poder oferecer anúncios. Beleza, você pode ter a consciência de você querer receber anúncios personalizados para você. Você deixa lá a opção ativa. Ou ter uma outra possibilidade, uma outra ocasião de você não saber por que certo dado seu é coletado, e o Facebook pode não dizer para que ele coleta esse dado, por exemplo. E isso é uma questão de privacidade. Já o anonimato são aqueles tipos de categoria em pessoas que buscam estar totalmente anônimas a um tipo de serviço, a um tipo de coleta de dados. Tanto que muitas pessoas utilizam até mesmo a questão de VPN. Mas a VPN não é o intuito de te deixar anônimo, é o intuito de você navegar na internet de uma maneira mais privada. Mas enfim, isso é um assunto posterior, uma outra ocasião. Mas seguindo este rumo de privacidade e anonimato, um outro exemplo bem bacana é, por exemplo, questões de IP. A pessoa que quer o anonimato, ela não quer o seu IP rodando em todo canto. A pessoa que quer privacidade, cara, ela só quer saber aqui a questão de
Seus dados estão sendo coletados para quê? Porque eu posso alterar isso, o que eu posso alterar? Ou a questão do histórico do Google. Você sabia que quando você faz uma pesquisa no histórico do Google ou do próprio YouTube, esses seus dados, as suas ações dentro dos serviços ali, como você tem do Google, do YouTube, são coletados? Aí entra a questão do porquê, nessa questão de privacidade. Por que eles são coletados? Justamente que é o que eles explicam na criação de conta. Quando você vai criar uma conta, eles te falam isso. Por exemplo, a questão do YouTube, o histórico do YouTube. Eles coletam essas questões do que você visita e assiste no YouTube, justamente para poder te recomendar outros vídeos relacionados, como também anúncios personalizados sobre esses conteúdos que você assistiu. Por exemplo, essa questão de recomendação de vídeos. Você vai assistir um vídeo ali infantil, no YouTube, sabendo disso, ele pode te recomendar outros vídeos infantis de outros canais infantis, como também na home ou em vídeos sugeridos. E isso é um exemplo de coleta de dados feitos ali na questão do YouTube ou no Google. No Google ele faz justamente a mesma coisa, ele pode te mostrar resultados ali na pesquisa do Google de acordo com o seu perfil, para o que acha que pode ser melhor diretamente para você. Por exemplo, no YouTube você pode fazer uma pesquisa normal, com o seu cache normal, sua conta normal, e faz o teste. Abre uma guia anônima, faz a mesma pesquisa, só que agora ali no anonimato. No caso, não é totalmente anonimato. É uma questão ali de pesquisa sem cache, sem histórico e afins. Mas isso é um exemplo bem básico, cara. Isso é um exemplo bem básico de uma separação entre anonimato e privacidade. Que já a pessoa que busca totalmente anonimato nessa questão, ela nem utilizaria o YouTube. Porque algumas questões de coleta de dados são obrigatórias. São totalmente obrigatórias por parte do YouTube, por exemplo. Que são coisas que você não poderia deletar ou desabilitar, digamos assim. Então, a pessoa que busca o anonimato não estaria nem utilizando o YouTube, ou utilizariam de estratégias e meios para utilizar o YouTube sem ter ali coleta de dados de uma conta mais pessoal dela. Então, cara, olha só, quem fala com vocês é uma água aqui do Nutriz. E bicho, pra dar uma complementada e trazer à tona algumas coisas bem breves que serão tratadas mais a fundo futuramente em outros vídeos deste quadro, é o seguinte: privacidade e segurança, que, como eu citei anteriormente, é isso em específico que serão tratados neste quadro em especial. Que então, olha só, vamos colocar aqui em questão já o pé no chão, beleza? Colocar aqui em questão o pé no chão. Privacidade e segurança. Cara, isso são coisas que são via de mão dupla. São coisas que não ficam soltas uma da outra. São coisas juntas, ali mescladas. Por que eu digo isso, cara? Porque você não pode ter segurança sem ter privacidade, e vice-versa, como você também não pode ter privacidade sem segurança. E por quê, cara? Um exemplo muito, mas muito básico. Digamos que você cria uma conta em um site X, em um site A. Ok. Neste ponto, você tem esses dois pilares, privacidade e segurança. Aonde que entra a privacidade neste site que você se inscreveu? No caso que você cadastrou. Entra a privacidade de, por exemplo, ele ter pedido o seu nome, muitas das vezes até mesmo o seu nome completo. Então ali já tem um dado muito importante sobre você. Um dado que ele pediu para você ali inserir. Posteriormente, temos o e-mail. Ou seja, um outro dado muito importante para muitos casos na internet. E posteriormente, dependendo do site que está sendo cadastrado, ele pode pedir seu número, CPF e muitos outros dados pessoais. Então aí já começa a entrar a questão de privacidade. Então o que vem posteriormente? A segurança. Você ter segurança sobre todos estes dados que trabalham em conjunto com a privacidade que você deve ter sempre em mente quando você se cadastra neste site. Como também segurança de você ter ali a noção deste site ser seguro. Tem, por exemplo, criptografia na conexão, o famoso HTTPS, e outros tipos de exemplos que deve sempre ser notado pelo usuário em questão. Que é o seguinte, cara. Como você vai se cadastrar, pede seus dados, tal. Como assim já de costume para muitas pessoas, para muitos usuários. Neste ponto, como você tem lá no exemplinho do Facebook, tal, e outros serviços, você sempre tem que ter em mente, além da segurança, como que esses seus dados serão tratados. Porque olha só, poxa, ele tá pedindo meu nome, às vezes meu nome completo, por alguma questão, por alguma maneira. Ou seja, ele quer saber quem sou eu.
Poxa, ele tá pedindo meu número de telefone, não é um campo opcional, tá sendo obrigatório eu inserir. Cara, por que será que ele tá pedindo isso? Então eu tenho que saber para que meus dados serão processados, por que meu número de telefone é necessário para um cadastramento neste site, por que muitas vezes até mesmo o meu CPF pode ser necessário em um cadastramento de site. Então olha só, aí já entra um ponto muito importante na questão de privacidade. Você não vai, por exemplo, uma brincadeira que eu já até fiz aqui em outros vídeos, que é o seguinte, bicho, você não vai baixar um app na Play Store ou na Apple Store de uma calculadora em que pede, por exemplo, para você permitir a sua localização, para você permitir ele acessar ali os seus contatos, sua lista de contatos, um aplicativo de uma calculadora. Cara, você realmente vai fazer isso? Você baixa uma calculadora, não seria nada desconfiante ele pedir para você permitir para ele acessar a sua lista de contatos ou a sua localização? Você não acharia estranho? Então, é justamente uma brincadeirinha com essa questão, com esse exemplo que eu estou dando de cadastramento em sites. Então, olha só, é o seguinte, novamente, você está se cadastrando, você tem que saber para que seus dados estão sendo processados. Muitas vezes eles podem citar em termos e política de privacidade desse site, serviço, aplicativo em questão. Mas muitas vezes pessoas têm preguiça ou não conseguem ler tudo por ser gigantesco. Então o que você faz, cara? Você dá uma pesquisada sobre este site, vem no YouTube, procura matérias, procura alguma outra coisa de confiabilidade que você pode ter sobre este site, aplicativo ou coisa em questão. Ou até mesmo, se for possível, buscar em serviços online que tem ali avaliações de outros usuários sobre esse site em questão, como por exemplo no próprio aplicativo do Google, do Google Play Store, que tem lá a opinião de usuários sobre tal aplicativo com o sistema de notas. E também, muitas vezes, ali na própria página da Play Store, fala quais permissões o aplicativo ele tem que permitir. Então ali já tem um bom exemplo do que você pode estar fazendo ou não ao você instalar este aplicativo. Então olha só, dado esse exemplo bem básico, vamos entrar então na questão de segurança. A questão de segurança é bem simples também, cara, que é o seguinte. Beleza, pegando esse mesmo exemplo de você se cadastrar no site, onde que entra então a segurança? A segurança entra, por exemplo, na questão de senhas e também na questão de e-mail. Porque olha só, bicho, é muito ingênuo a pessoa que utiliza o e-mail e utiliza a mesma senha do e-mail criado para o e-mail dele neste site que ele está criando uma conta. Isso é muito, mas muito perigoso, cara. É muito perigoso realizar isso, colocar a mesma senha que você criou para o seu e-mail neste site. Muitas pessoas alegam que é porque elas não conseguem lembrar. E isso fica muito mais fácil para elas utilizarem a mesma senha para vários serviços. Aí que entra um grande problema com essa questão de privacidade e segurança. Porque digamos que esse site que você se cadastrou quebre, ele tem um vazamento, ou ele seja uma fraude, ele esteja ali vendendo dados para outras empresas, para anunciantes, seus dados, ou coisas relacionadas a isso, hackers e tal. Digamos que você seja uma vítima, você tem ali o seu e-mail de mão beijada, ali na mão dos hackers, ou seja lá um vazamento. E a senha é a mesma do e-mail que foi vazado, saca? Então tem essa questão que trabalha em conjunto, mas isso que eu tô falando é simplesmente só questão de senha, de e-mail, mas isso abrange muitas outras questões, muitas outras coisas em relação à segurança. Porque olha só, é o seguinte, pegando essa questão de senha, cara, você pode simplesmente querer criar e-mail totalmente diferenciado, uma senha totalmente diferenciada para a criação desse site, por exemplo. Por exemplo, você quer criar uma conta no Facebook. Você pode criar um e-mail pessoal para você, simplesmente para você criar essa conta no Facebook, tendo ali um e-mail totalmente separado para você receber notificações e tal do Facebook, como também uma senha específica para ele. Mas isso, cara, isso pode ser coisas que podem ser tratadas em vídeos futuros. Então, cara, o que eu quis trazer aqui neste momento? Foi simplesmente trazer um ar para abrir um pouco a mente de muitas pessoas que têm um pouco a mente fechada sobre isso, que têm os olhos fechados para essas questões. Quer dizer que eu vou deixar essas pessoas paranoicas, que eu sou uma pessoa paranoica com privacidade e segurança?
Não, cara. É porque, como você tem, muitas vezes as pessoas paranoicas elas buscam anonimato. E eu estou julgando elas estarem erradas ou certas. Não. Porque aqui em questão vamos comentar sobre privacidade e segurança, que são coisas simples. São coisas muito simples que são implementadas, por exemplo, na LGPD aqui no Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, que visa trazer, por exemplo, a privacidade. Ou navegadores diversos que prometem privacidade. Elas não prometem que você vai ser anônimo. Não, elas prometem que você vai ter uma privacidade maior. Então, elas mesmas, nessas soluções, já te falam isso. Cara, que você não vai ser anônimo, tal. Você vai ter mais privacidade. Isso é o certo. Não digo de ser o certo de fazer, mas isso é o certo que muitas pessoas buscam. Muitas pessoas realmente realizam. Porque certamente, cara, se você utiliza o Windows, não vai querer ir tentando achar que você tá anonimato. Se você é um paranoico aí de ser um anônimo. Porque certamente o tipo de dado é coletado a todo momento. Isso é errado? Não, porque novamente você tem que saber para que seus dados estão sendo coletados. Se você não aceita, se você não concorda, você não deveria nem ter comprado o produto, saca? E tá utilizando outro sistema operacional. Mas isso são coisas a serem debatidos a conteúdos futuros. Então, no mais, cara, isso foi um comentário, uma opinião breve sobre coisas que podem vir futuramente, neste quadro em específico. Então, no mais, cara, se você tem uma opinião diferente, se você quer comentar, dar uma dica a mais sobre assuntos relacionados, aproveita para utilizar aí a seção de comentários. Então, no mais, bicho, vai ficando por isso mesmo e até a próxima.